o homem que Deus usa. Então, essa série nós falamos, terminamos aí no domingo passado a nossa série que nós vimos falando sobre oração, né? Então, eu espero que os irmãos tenham sido engrandecidos, enriquecidos com essa série que nós falamos aí alguns domingos, nós falamos sobre oração, né? O poder da oração, a capacidade que a oração tem para nos fazer ter um relacionamento mais maduro com Deus. E agora nós estamos entrando nesse tema. Deus tem ministrado muito no meu coração sobre isso. O homem que Deus usa. O homem que Deus usa. Aí você pode iniciar aí com uma pergunta, uma reflexão. Faça você essa reflexão. Eu sou um homem que Deus usaria? Eu sou uma mulher que Deus usaria? Aí às vezes você pode achar, fala assim, mas eu sou um homem tão pecador. Eu sou uma pessoa que às vezes tem dificuldade com tanta coisa. Eu sou uma pessoa tão comum. Eu não tenho tanto conhecimento bíblico assim, não sou um teólogo, não tenho capacidade, às vezes, de falar muito bem em público. Será que Deus me usaria? Eu sou uma pessoa tão comum. Será que Deus me usaria? Como se Deus usasse a pessoa apenas para pregar. E não é isso. A pregação da palavra, o ensino, é apenas uma das coisas que Deus usa. Mas Deus usa as pessoas em muitas áreas. Como eu acabei de dizer para você em todos esses ministérios que eu disse. Todos esses ministérios que eu disse a você, é Deus usando essas pessoas para que esse momento de culto aconteça. Para que as pessoas possam ser alimentadas pela palavra, que possam conhecer a dimensão do amor de Cristo, que falamos no domingo passado. Então, esse homem que Deus usa, ele é distante de mim ou não? Então, talvez você se pense incapaz de ser usado por Deus. Talvez você ache que Deus não usaria você. E é exatamente isso que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar para vocês que você é um homem que Deus usaria, mesmo nas suas limitações. Mesmo com as suas incapacidades, você é um homem que Deus usaria. Você é uma mulher que Deus usaria. E nós vamos falar durante esse momento aqui da pregação da palavra, nós iremos dizer algumas características, algumas informações e situações que Deus foi colocando no meu coração para que eu trouxesse para vocês. Com isso, nós vamos estar utilizando alguns personagens bíblicos. Então, durante esses domingos que vamos nos acontecer aí, cada domingo eu vou trazer um personagem bíblico. E através desse personagem bíblico, nós vamos falar como que Deus usou essa pessoa e como Deus também pode usar a você. Então, nesse domingo, nós vamos iniciar com Abraão, né? Começar do começo, né? Então, lá com Abraão, lá atrás, quando Deus usou Abraão, de que maneira Deus usou Abraão? E de que maneira eu posso estar próximo de Abraão? Às vezes você pensa assim, mas Abraão foi o pai da fé. Através de Abraão surgiu toda a família da fé. Né? De Abraão nós temos as 3 principais religiões do mundo. As chamadas religiões monoteístas. Onde tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, muçulmanos. Então, essas 3 religiões, que são as maiores religiões do mundo, iniciou-se através de Abraão. Bom, mas nós temos que pensar quem era Abraão antes de Abraão ser Abraão. Será que Abraão sempre foi Abraão, o pai da fé, ou ele era um homem comum? Como eu e você. Uma mulher comum. Eu não sou mulher, mas você e você. Como a Laís e você, como a Ângela e você, tá bom? Bom, a gente acha que Deus, talvez, alguma filosofia, talvez, né, lá tem essa chamada deísmo que fala que Deus veio, fez o mundo, criou o mundo, virou as costas e foi embora. É a teoria do relojoeiro que fala. Deus criou o relógio, deu corda e foi embora. Então, deu corda no universo, colocou poder para que o universo acontecesse, virou as costas e não quer mais saber
da sua criação. Mas isso não tem respaldo na Bíblia. Não é isso que a Bíblia nos apresenta como sendo Deus. Deus, desde o início, quis se relacionar com o homem. Deus, desde o início, ele se relaciona com o homem. E ele usa o homem para que o homem possa cumprir os seus propósitos, os propósitos divinos. Começou lá atrás com Adão. Adão foi usado por Deus, foi colocado por Deus para cuidar de um jardim. Esse era o propósito do homem quando Deus cria o homem. Esse sacerdote, essa pessoa que iria estar cuidando do jardim de Deus. Mas o homem, infelizmente, pecou. O homem, infelizmente, caiu. Mas Deus, desde o início, criou o homem para usá-lo para os seus propósitos. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus pessoal, Deus quer se relacionar comigo e com você. Ele pode fazer todas as coisas? Claro, Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele também quer fazer algo através de você. Através de você, Deus quer usar você para que Ele faça os seus propósitos. Essa é a vontade de Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho? Poderia, mas Ele não, assim não o quis. Ele quer nos incluir nos seus propósitos, Ele quer nos incluir nos seus planos. Foi desde o início Deus assim trabalha, incluindo a gente, nós, nos seus propósitos, nos seus planos. Jeremias 29:11 diz assim: e quais são os propósitos de Deus, quais são os planos de Deus? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, que mais? Não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, esses são os planos de Deus. Quando nós estamos sendo usados por Deus, Deus nos dá isso. Deus não quer nos usar para causar dano em você. Deus não quer usar você para causar um desgaste emocional, físico, relacional, familiar em você, financeiro em você. Não. Deus quer usar você para os seus propósitos, e os propósitos dele são maiores que o nosso. O propósito dele é nos dar esperança, nos dar futuro. Será que a vida é só pagar boleto? Será que a vida não tem um propósito maior? Será que Deus não tem para nós algo maior do que apenas viver, pagando conta, comer e dormir? Deus tem algo para você. Deus já colocou uma sementinha no seu coração. E quando eu digo que Deus quer te usar, é lógico que eu não estou falando no sentido pejorativo da palavra. Eu não estou falando que Deus quer usar você como talvez alguns líderes religiosos usam as pessoas. Como talvez você já se sentiu usado por alguém. Onde a pessoa precisava de algo seu, precisava de alguma coisa que você pudesse dar e oferecer, e assim que você ofereceu, assim que você deu, assim que você estendeu a mão, assim que você se prontificou, você se tornou descartável. Eu não estou falando disso. Deus não quer usar você de maneira descartável. Deus não quer usar você para sugar de você as suas energias e deixar você um caco depois. E aí, quando você estiver um caco, não servir para mais nada, vira as costas e vou usar o próximo. Não é assim. Deus tem planos superiores para nós. Os homens, sim, usam as pessoas dessa maneira. Deus não. Deus usa homens falhos, mas Ele transforma esses homens para que esses homens possam cumprir o propósito de Deus. E o nosso personagem bíblico de hoje, Abraão, é um grande exemplo disso. Ele teve momentos de medo. Quem aí conhece um pouquinho da história de Abraão sabe que ele teve medo, que ele teve situações onde ele mentiu, teve situações onde ele passou por alguns apuros, mas mesmo assim Deus usou, independente das falhas dele, das limitações dele, da visão de mundo dele, Deus o usou. E eu convido vocês essa noite para que nós possamos entender como Deus usou Abraão e como Deus quer usar a você, que está aqui me ouvindo hoje. Deus também quer usar você
dessa mesma maneira. E Deus também tem essa mesmo plano para você, planos superiores, planos para te fazer bem, planos para dar a você esperança e um futuro. A tua vida é muito mais do que simplesmente pagar a conta, trabalhar o dia todo, dormir e voltar novamente no dia seguinte. Nós temos um propósito maior. Então, a primeira característica de um homem usado por Deus, o homem que Deus usa, é que Deus usa o homem dentro de sua realidade cultural, social, familiar e pessoal. Gostaria de ler aí com vocês Gênesis 12, do 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Normalmente, quando nós falamos de Abraão, nós nos lembramos desse episódio, do chamado de Abraão para sair da terra dele, deixar a parentela e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. E isso, às vezes, nos distancia muito de Abraão. Às vezes você pode estar pensando, eu não me coloco à disposição de Deus e não me coloco para ser usado por Deus, porque vai que Ele me manda fazer a mesma coisa. Vai que Deus fala para mim assim, sai aí da tua casa, vende a sua casa, vende o que você tem, larga o emprego e eu vou te mostrar uma terra que eu não vou mostrar agora. Só na hora que você estiver ali na rotatória, saindo, é que eu vou mostrar para você. Às vezes a gente fica com esse imaginário, achando que Deus vai fazer isso com a gente também. Daí fala assim, não vou nem me colocar à disposição de Deus, porque esse Deus fala para a gente sair e vender tudo, eu não posso largar meu emprego, eu não posso vender minha casa, né? Eu não quero esse tipo de coisa para mim. Então, eu fico meio acuado, eu fico achando que Deus vai fazer isso comigo também. Mas nós temos que entender, amados, que primeiro, Abraão não era um homem isolado do seu tempo. Abraão vivia num contexto. Nós olhamos para Abraão e nós queremos trazer Abraão para os nossos tempos. Mas é nós que temos que ir para o tempo de Abraão. Entender como Abraão vivia, como que era a cultura daquele lugar, daquela terra, naquele momento. Nós estamos falando de muito tempo atrás. Nós estamos falando de um modo de viver, uma cultura totalmente diferente do que é hoje. Então, nós erramos quando nós olhamos apenas para o personagem bíblico, mas nós não olhamos ao redor dele. Nós não olhamos a maneira dele viver, a cultura, a vida social, a família de Abraão, a estrutura pessoal de Abraão. Então nós temos que olhar para todo esse contexto, para então a gente entender como que esse chamado foi recebido por Abraão. E para entender melhor isso, nós precisamos voltar um pouquinho e entender o conceito de propriedade da época. A propriedade hoje, se você tem um imóvel, você tem o quê? Uma escritura. Você tem lá um registro no cartório de imóvel. Você tem a posse da terra, um papel que garante para você que a terra é sua. Você sabe que é sua porque dali, daquele marco até ali, é seu. E para a fazenda? Tem o tal do georreferenciamento. Nós sabemos bem, nós vivemos numa cidade agrícola. Nós sabemos que as propriedades também têm seus pontos lá no GPS, tudo marcadinho, tudo certinho. Pelo GPS sabe exatamente. Se o cara colocou o pé aqui e falou, opa, aqui já é meu. Antigamente tinha esse negócio de pegar a cerca e jogar um pouquinho para lá, né, para ganhar um pedacinho de terra. Hoje já não pode mais, por quê? Porque tem um satélite lá que fala até aqui. É uma linhazinha aqui, dali para cá já é do outro cara. Não tem como dar um problema danado na justiça, né? Não tem como mudar a cerca. Então, hoje nós temos isso. Mas a propriedade, o conceito de propriedade na época de Abraão não era assim, não tinha cerca.
Não tinha escritura, não tinha cartório de imóveis, que porventura cobra um preço, né, danado para poder fazer uma escritura, fazer um documento para nós, né? Mas não tinha isso naquela época. Então, como que era? Abraão vivia numa cultura nômade. Numa cultura nômade. O que que era isso? Ele vivia andando para lá e para cá, onde a terra tivesse melhor. Então, ele era dono dos bens, do gado, dos carneiros, dos camelos. Não sei o que Abraão tinha, mas imagino que ele tinha essas coisas: camelo, bode, cabra, novilha, essas coisas. Ferramentas, armas, material, minérios, prata, bronze, ouro. Eu imagino que isso era as propriedades das coisas que ele tinha. Então, ele tinha propriedade. Ele se instalava naquela terra. Quando aquela terra deixava de ser fértil, ou tinha algum período de estiagem muito grande, o que esse nômade fazia? Ia para outro lugar. Então, você falar, saia daqui e ir para lá, não era algo muito longe daquilo que Abraão já fazia na vida dele. Para nós é diferente. Hoje, para você falar assim, sai de um lugar... Gente, fazer mudança... Quem gosta de fazer mudança aí? Ninguém ergueu a mão? É bom? Não é bom. Fazer mudança, já pensou? Você está lá no... Está onde, hein? Piauí. Está lá no Piauí, vem para Campo Novo do Parecis. Já pensou? É um trabalho, né? Você encaixotar, você trazer todas as coisas. Aí você tem a sua casa. Às vezes você tem uma propriedade, você vai vender essa propriedade, você vai ter que ir no cartório, passar a escritura. É todo um problema, toda uma situação. Abraão não. Abraão, ele tinha lá, a terra dele lá, não estava, a estiagem estava dando ali um tempo de seca, não estava produzindo bem, ele saía e ia para outro canto. Chegava nesse outro lugar, ele tinha que fazer acordos com os moradores locais. Normalmente esse local ele era protegido por um rei, então ele tinha que falar com o rei, tinha que falar com os moradores locais, falar assim, agora eu vou me instalar aqui, tudo bem? Tudo bem, fica aí e tal, você fica daí para cá, a gente fica aqui, e era assim, né? Não tinha referenciamento, cerca, essas coisas, nada. Então, quando Deus fala para Abraão, sai daqui e vai para lá, não era algo muito diferente daquilo que Abraão já fazia, entendem? Era algo que estava dentro do contexto cultural, social daquela época. Bom, outra coisa que nós temos que entender é o contexto familiar de Abraão, né? Nós falamos aí sobre o contexto cultural e social. Sai daqui, vai para lá, não era algo diferente daquilo que Abraão já estava fazendo. Mas outra coisa interessante é a gente falar o contexto familiar de Abraão, né? Então, normalmente você escuta falar lá que Abraão saiu da onde? Quem lembra? Rapaz, isso é bom, hein? Normalmente o pessoal não vai falar isso não, é Ur, dos caldeus, né? Mas é verdade. Isso é bom de Bíblia, Emanuel. Gostei, hein? Arã. Então, normalmente a gente escuta falar que Abraão sai de Ur, dos caldeus, né? Mas não é. Ele vai sair de Arã, é onde ele estava. Vamos ver essa passagem para a gente entender melhor qual era o contexto familiar? Gênesis 11, 26, 32. Arã. Arã era nome de quem também? Irmão de Abraão. Então, Abraão, depois de completar 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. O pessoal gostava de ter filho tarde, né? Nessa época aí, né? 70 com 90 anos, nós estávamos falando sobre isso, né, Manuel, hoje. Falando, Abraão teve seus filhos lá, né? Também com bastante idade. Então, Terá era o nome do pai de Abraão. Então, Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Mais para frente. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Então, olha, Arã, irmão
de Abraão gerou quem? Ló. Lembra de Ló, né? Então, Arã morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era a filha de Arã, ele casou com a sobrinha. Lembra do homem que morreu, Arã, o irmão que morreu? Então, Naor casou com uma filha de Arã, normal naquela época. O nome da mulher de Naor era Milca. Essa era a filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Saraí era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, que tinha morrido, e sua nora Saraí, mulher do seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Olha que interessante. Para onde que o pai de Abraão estava indo? Para onde que o pai de Abraão estava indo? Canaã. Então, nós estamos falando de uma situação que o pai de Abraão já estava indo para Canaã. Ele já estava indo para Canaã. Mas olha o que aconteceu. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então ele estava indo para Canaã, já estava no contexto deles, no histórico familiar deles, eles já irem para Canaã. Mas ele para numa cidade, possivelmente essa cidade recebe o nome de Harã, depois que Terá chega, por quê? Cidade toma-se o nome do filho de Harã, de Terá, Harã. Então quem vem com Abrão? O pai, Saraí, sua esposa, e Ló. Por que Ló veio? Porque o pai dele tinha morrido, Harã tinha morrido. Né? Ele estava ali, a irmã dele era casada com um irmão, Naor, possivelmente ficou lá em Ur ou foi para outro canto, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que veio essa turma toda indo para Canaã, só que chegou na metade do caminho, eles resolveram parar numa cidade. E ele se estabeleceu ali. E aí ele veio a falecer, o pai de Abraão veio a falecer ali. E é ali em Harã é que, como nosso amigo Manuel disse, é que Abraão recebe esse chamado que nós lemos no início. Quando Deus fala, sai da tua terra, ele está falando de qual terra? Harã. Tá? Não é de Ur. Ur ele já tinha saído, ele estava lá em Harã. E ele fala, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Ele já estava no contexto familiar de Abraão ir para Canaã. Entenderam? Tinha um contexto familiar, tinha um contexto social, tinha um contexto cultural. Está escrito lá em Gênesis 12, 4. Ó. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abraão sai, então, não de Ur, mas sai de Harã. Seu pai já estava indo para Canaã. Ele para nessa cidade. Então, Deus também respeita essa estrutura familiar. Veja, eu já vi algumas pregações falando o seguinte, que Abraão obedeceu a Deus por ter ido para Canaã, mas desobedeceu por ter levado Ló. Porque era para sair da terra, largar a parentela, e ele acabou levando um parente, acabou levando o Ló, o sobrinho. Mas nós temos que entender que Deus nunca, em nenhum momento da Bíblia, ele vai repreender Abrão por ter levado Ló, seu sobrinho. Por quê? Porque o sobrinho era como se fosse um filho para Ló. E cabia a Abraão a responsabilidade de cuidar de Ló. Porque Ló estava sem o pai, lembra? O pai não morreu? Morreu lá em Ur. Antes dele sair de Ur, para ir para Harã, o pai morre. Então, quem estava cuidando desse menino? O avô. E agora, o que acontece com o avô? O avô morre. E agora, o que eles vão fazer? Vão ir para um outro lugar. O que Abraão faz? Leva Ló, porque é sobrinho, é filho. Ele estava cuidando dele. Então, nós temos que entender que nessa época, a organização da sociedade nessa época era feita como um clã. Era um clã, era famílias. A família era um clã, uma tribo. Né? Então, imagina... Imagina a confusão, né? Então, no final do ano, a gente não se reúne todos os parentes, chama... É mais ou menos isso. Era parente, era muito... Já pensou aquele monte de gente, aquela coisa...
Eu estou lembrando aqui da minha época, né, de criança. Hoje não tem muito isso, mas na minha época de criança tinha esse negócio de ir lá para a casa da avó. Aí vinha os primos de São Paulo, vinha não sei de quem, vinha não sei da onde, e juntava aquele tropa, né? Ficava ali umas 50, assim ficava umas 60 pessoas para dormir numa casa que tinha às vezes 2 quartos. Era colchão para todo lado, era aquela confusão. Vocês passaram por isso já? Já tiveram esses momentos? Acabou isso daí, né? Um pouquinho, né? Já não tem mais esse vínculo, essas coisas, né? Era aquelas primaiadas, aquela coisa. Então, isso era um clã. Isso é um clã. Então, é a família no todo o seu contexto. Tio, tia, primo, aquela coisa, aquela situação gostosa da convivência em família, né? Então, era aquilo ali. Então, esse é um clã, tá? O que Deus diz para Abraão quando ele fala assim, saia do meio da sua parentela? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, saia do meio do seu clã. Do clã que o teu pai formou. É como se Deus estivesse falando assim, olha, eu vou fazer de você um novo clã. Vou começar do zero contigo. Você não vai pegar nada de ninguém, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar um novo clã, eu vou te dar uma nova família, eu vou te dar uma terra. Essa terra que o teu pai aí tem, que a sua família tem, que você está estabelecido, os animais, a sua propriedade, os seus bens, olha, eu vou te dar muito mais. Eu vou começar do zero contigo. Entenderam? É mais ou menos assim que Deus falou. Então, quando ele diz, sai do meio da sua parentela, sai do meio do seu clã, que eu vou começar com você, do zero contigo. E dali ele vai iniciar uma nova família, a família da fé, né? Então Deus em nenhum momento, amado, pode ficar tranquilo, Deus nunca vai ser irresponsável com você. Deus nunca vai pedir para você fazer algo na loucura. Não pede. Tem muitas pessoas que para justificar a sua loucura usa Deus. Isso tem. Já vi muito. Gente faz umas loucuras e fala assim, não, foi Deus que me disse. Toma cuidado. Disse como? De que maneira? Ah, uma intuição aqui no meu coração. Toma cuidado. Será que é assim que Deus fala conosco? Então, às vezes, para a gente justificar uma loucura que nós estamos cometendo, nós colocamos Deus no meio. Não. Deus, em nenhum momento, vai pedir para você que você faça algo irresponsável. Olha, se Ele traz para nós, para que nós sejamos responsáveis, para que nós sejamos prudentes, para que nós planejamos, Ele não vai falar assim, olha, se você for construir uma torre, planeja antes, se você for entrar numa guerra, verifica o tamanho do teu exército. Ele não fala essas coisas para a gente, e agora Ele vai pedir para você sair, abandonar tudo que você tem e ir para um lugar que Ele não vai ainda te mostrar. Não é assim, gente. Não é assim que Deus trabalha. A gente tem que entender o contexto. Deus não vai falar para você fazer coisas irresponsáveis, coisa para você cometer loucura. Muito pelo contrário. Deus vai usar você dentro do seu contexto social, cultural, familiar e pessoal, dentro da sua estrutura pessoal. Então tem pessoas que Deus vai usar como missionária lá para a Coreia do Norte. Pior país para ser missionário cristão. Deus usa, tem pessoas que vai para lá. Mas também Deus vai usar pessoas para ser missionário para o vizinho. Do lado da sua casa. Deus pode usar você para você ser um missionário, para levar a palavra para um vizinho seu. Deus vai usar pessoas para colocar na música, louvar. Assim como Deus vai usar pessoas para colocar no ensino. Assim como Deus vai colocar pessoas para servir no multimídia, assim como Deus vai colocar pessoas para servir na recepção, na manutenção, no ensino infantil. Deus usa as pessoas da maneira que aquela pessoa tem capacidade para fazer. Agora você fala, mas eu não sirvo para nada. Vitimismo. Desculpa para você não se dispor para Deus. Desculpa. Sinto informar você. É que você não quer sair da sua zona de conforto. Você não quer sair da sua zona de conforto, quer se manter naquele seu mundinho ali, e aí você fala, não, eu sou tão incapaz. Vitimismo. Deus já colocou dentro de cada um uma semente. Basta você se dispor para que Deus regue essa semente cresça e dê muitos frutos para o reino de Deus. Você pode ser usado por Deus.
Mesmo diante do seu contexto social, cultural, familiar, pessoal, Deus pode usar você. Eu não sirvo para nada. Vitimismo. Serve sim. Para Deus você serve. Pode ser que para outras pessoas, não, mas para Deus você serve. E muito, porque Ele pagou um alto preço por você. Se você não servisse para nada, Ele não tinha morrido por você. Você é valioso para Deus. Ele te comprou por um sangue poderoso, por alto preço. Amém? Outra característica é que Deus usa o homem que o busca. Deus usa o homem que o busca. Imagina a seguinte cena. Você está lá no sofá da sua casa, sentado no sofá da sua casa, você nunca ouviu falar de Deus. Você está lá assistindo Netflix. E de repente, você escuta uma voz como de trovão, dizendo assim: saia da tua casa e vá para uma casa, uma terra onde eu te mostrarei. Essa voz de trovão assim. O que você faria? Isso mesmo. Muitos iam bater a bota ali mesmo. Oh, meu Deus do céu, tá. Né? Não seria assim, gente? Seria. São seres humanos. Lembra de Pedro, o pessoal que estava no barquinho, Jesus vem andando sobre as águas? O que eles acham que Jesus é? Fantasma. Olha, você também não ia achar? Hoje nós sabemos que Jesus anda sobre as águas, mas eles não sabiam não, gente. Ninguém tinha andado sobre as águas, Jesus era o primeiro. Nunca eles tiveram qualquer informação. Hoje, se a gente vê um homem andando sobre as águas, fala: meu Salvador, é Jesus vindo. Mas naquela época eles não sabiam, era a primeira vez. Imagina uma tempestade danada, o barquinho lá quase virando e vem um homem andando sobre as águas. O que você pensa? Fantasma. Morri. Então muitos que, nessa seguinte cena que eu disse para vocês imaginar, muitos já iam bater a bota ali mesmo. Infartava, morria do lado. Outros já iam falar: não, é coisa da minha cabeça. Acho que eu comi alguma carne estragada no almoço. Alguma coisa assim. E não pode. Essa voz falando para mim sair da minha casa. Gente, arrumar mudança, arrumar caixa, colocar dentro de um caminhão, ir para onde? Não sei. Eu não sei, porque a voz falou só para mim sair e Ele vai me mostrar ainda essa terra. Gente, isso é loucura. Será que foi assim com Abraão? O que vocês acham? Será que Abraão estava sentado assistindo o Netflix da época, né? Lá, passeando no seu camelinho, e de repente uma voz do céu falou para ele largar tudo que ele tinha e ir para uma terra? Será que foi assim com Abraão? Às vezes a gente pensa assim. E se você pensa assim, talvez na sua cabeça isso se distancie você do seu chamado. Porque você vai falar o seguinte: eu não vou me dispor dessa maneira. Eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho disposição para isso. Eu nunca eu vou me colocar à disposição de Deus e Deus fazer uma loucura dessa. Vi uma voz lá não sei de onde e falar um negócio desse para mim, eu não vou sair. Eu não vou ir para esse lugar. Então, às vezes, você se distancia, mas não foi assim que aconteceu com Abraão. É que nesse texto que fala sobre o chamado de Abraão, que nós lemos, não diz como que Deus se revelava a Abraão. Mas lá na frente a Bíblia vai trazer como que Deus se revelava a Abraão. Vamos ler? Está lá em Gênesis 18, eu vou ler do verso 1 ao 5. Como será que Deus se revelava a Abraão? Como Deus aparecia para Abraão e falava para ele: olha, sai daqui e vai para ali. Eu vou te dar um filho. Como é que Deus aparecia para Abraão e conversava com ele? Será que era essa voz misteriosa? Vamos ver. O Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Manre. Depois nós vamos falar sobre esses carvalhos. Quando ele estava sentado à entrada de sua tenda. Olha que interessante, onde que Abraão morava? Uma tenda. Porque ele era um nômade. E o nômade mora onde? Em tenda. Por que ele mora em tenda? Porque ele tem que sair para lá e para cá. Não dá para construir uma casa. Entenderam?
Olha o contexto familiar, social aí que eu estou dizendo para vocês. Ele estava sentado na entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu quantos homens? 3 homens, em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua casa, correu ao encontro deles e perguntou quem era. É isso que está escrito? Não, o que ele fez? Ele se curvou até o chão. E ele disse: quem é você? Não, ele disse: meu Senhor. Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os seus pés e descansem debaixo da árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. E olha o que Deus responde: está bem, faça como está dizendo, responderam. Esse é um texto muito difícil para os judeus. Muito difícil. Por quê? Faz referência a quem? A Trindade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Complicado esse texto para o judeu. Aí eles vão falar, inventar outras coisas, tal, mas é difícil para eles. Por quê? Porque não está falando aqui na Bíblia que é um anjo. Não é um anjo. Está falando que é quem? Elohim, Deus, Adonai, o Senhor. Entende? Não é um anjo. Também não é um sonho de Abraão. Abraão não está sonhando que isso aconteceu. Abraão conversou. Outras pessoas estavam ao redor e também participaram desse momento. Eu gostaria muito que você pudesse, durante a semana, ler esse capítulo 18, para você entender melhor esse contexto. Leia. Gênesis 18, marca aí na sua Bíblia. Vou ler essa semana. Então, ali está fazendo referência a uma teofonia. O que é a teofonia? É quando Deus se materializa, Deus fala, se revela à pessoa. Aconteceu com Moisés também, né? E aconteceu com Abraão. Então, quando Abraão vê essas 3 pessoas, ele não diz: quem és tu? Quem são vocês? Não, ele diz o seguinte: meu Senhor. Então, isso significa o quê? Que Abraão já se relacionava com eles antes, já sabia quem era. Ele não fica surpreso, pergunta quem é, ele sabe quem é. É a mesma pessoa que vinha falando com ele, as mesmas pessoas que vinham falando com ele desde o início, desde quando apareceu para ele lá, se revelou a ele lá atrás e falou para ele sair da terra. E aí? Se o próprio Deus aparecesse para você, dava para arrumar as mudanças, não dava? Hein? Você arrumava? Né? E aí, João? Você arrumava? Bora, né? Dava para a gente arrumar, né? Já não é mais uma voz misteriosa falando, sai daí, e aí a gente achar que é loucura. Não, é Deus. Entenderam? Bom, percebam. Ele diz, meu Senhor. 3 homens. E olha que interessante, né? Esse diálogo, ele além de curioso, ele também, eu não sei, comigo mexe, é emocionante para mim quando eu leio esse texto. Por quê? Porque Abraão conversa com Deus como conversa com quem? Com um amigo. Olha, sabe aquele amigo querido que passa pela cidade e você fala assim, não vai embora, não, eu estou só de passagem. Não, vai lá em casa. Vai lá em casa. Passa lá um tempo comigo. Eu vou fazer uma comida. Peraí, não, peraí, vou mandar minha esposa ali, ó. É o que ele fala, ele faz exatamente isso. Se você ler o capítulo todo, você vai perceber que Abraão fala para... Não, peraí, Saraí, pega farinha, a melhor farinha que nós temos aí em casa, vai fazer um pão, porque Deus está aqui conosco. O nosso Senhor está aqui. Ele chama um servo e fala assim, servo, vai lá e mata um novilho. Para quê? Para que a gente mata novilho? Para fazer o quê? Churrasco? Ué, churrasco? A gente faz um churrasco, né? Vamos assar uma carne. É isso que ele fala. Não, vou lavar os seus pés. Olha a simplicidade de Abraão. Ele fala o seguinte, descansa um pouquinho para vocês recuperar suas forças.
Está falando isso para quem? Para Deus, o Todo-Poderoso. Olha a simplicidade de Abraão, para você perceber que Deus não é um Deus distante, é um Deus pessoal. E ele não diz para Abraão, não fala assim para Abraão: que isso, Abraão? Lavar meus pés? Eu sou Deus. Quem é você para lavar meus pés? Sendo que a gente tem alguns líderes aí que tem esses rompantes, né? O próprio Deus, o que ele diz? Faça como você está dizendo. Eu vou entrar na sua casa, eu vou ceiar com você. Eu quero ser íntimo teu, eu quero ser seu amigo. Faça assim. Ele não diz assim, não, eu não preciso recuperar minhas forças, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu criei tudo isso que você está vendo, como assim eu preciso sentar para descansar? O que ele diz? Vamos fazer assim, do jeito que você está falando, vou sentar na sua casa, vou sentar um cadinho, vou lá na tua mesa, a gente vai comer junto. E aí eles começam a ter uma conversa, e é nesse momento que Deus promete para Abraão um filho. Falou, na primavera eu vou voltar aqui, Saraí vai ficar grávida. A Saraí ainda ri. Ah, tá bom. Véia, enrugada, com filho. Aí Deus fala assim, você riu, né? Ela, não ri não. Você riu que eu sei. Eu sou todo onipotente, todo onisciente, eu sei que você riu. Sabe como é que esse menino vai chamar? Isaac, risada. Só para você lembrar que você riu no dia. Mas daí você vai rir, mas vai rir de alegria. Porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você vai deixar de ser infértil e você vai ser mãe. Olha que bacana esse diálogo, gente. É um diálogo de amigos, de pessoas íntimas. A simplicidade de Abraão de receber Deus em casa. De fazer comida para ele. Sabe o que mais? Eles comem. Eles comem com Abraão, comem com Saraí, com os servos de Abraão, todo mundo senta numa mesa e come. Interessante isso, muito bacana. Então, Deus, ele é um Deus, não é uma alucinação, não é uma voz, não é algo além, misterioso, não. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E Ele quer ser íntimo de nós. Ele quer sentar na nossa mesa. Ele quer fazer um relacionamento conosco. O homem que Deus usa é aquele que o busca. Eu iniciei assim. Então, Abraão está agora tendo um relacionamento íntimo com Deus, mas nós temos que lembrar que Abraão não conhecia quem era Deus. E como que Deus construiu esse relacionamento tão íntimo dele, a ponto dele sentar em casa, comer com ele, ceiar com ele, sendo que ele não o conhecia antes? Na tradição judaica, nós vamos ver que Abraão, o pai de Abraão, Terá, ele era um fabricante de ídolos. Ele era um fabricante de ídolos. Ele pegava madeira, esculpia madeira, transformava a madeira numa estátua, num ídolo, e as pessoas compravam aquele totem, aquela escultura, para adorar aquilo lá como sendo um Deus. Então, ele vivia disso. Essa era a função e o trabalho dele, de Terá, pai de Abraão. Eu imagino que Abraão ficava olhando o pai dele lá no mato, derrubar a árvore, esculpir, fazer lá a carinha do ídolo, e aí depois vinha pessoas lá e ficava adorando aquilo lá. Ele falava, rapaz, mas eu vi meu pai derrubando aquele pedaço, é um pedaço de madeira, o que esse povo está falando com um pedaço de madeira? E aí tem uma história interessante, bem bacana, na Midrash Berish, que a Midrash Berish é um livro da tradição oral judaica. Os judeus, eles transmitem também de boca a boca. E eles resolveram não só ficar no oral, escrever isso. Então, Midrash seria esses livros da tradição oral, correto? Não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia. Essa história que eu vou contar não está na Bíblia, mas está na tradição oral judaica. Só para a gente entender o contexto de Abraão. Abraão estava lá, o pai dele tinha essa lojinha de fabricante de ídolo, cheio de escultura, de madeira e tal. Diz que o pai dele sai e coloca Abraão para cuidar da lojinha. Quando ele estava lá cuidando da lojinha, ele, para confrontar o pai, ele pega o cajado e quebra todos os ídolos do pai.
sabe as coisas que estavam lá tudo exposta? Ele vai lá e quebra tudo. Mete o cajado, quebra tudo. Ele só deixa um ídolo, o maior de todos, intacto. E ele vai lá e coloca o cajado dele na mão desse ídolo, dessa estátua, e deixa lá. O pai dele chega. O pai dele chega, vê aquela situação, fala assim: o que aconteceu aqui, meu filho? Meu Deus do céu, olha o prejuízo. O que aconteceu? Tudo quebrado. Ele falou: calma, pai, te explico. Veio uma mulher aqui e ofereceu a sua melhor farinha para um ídolo aqui. E aí ele disse, um outro ídolo disse: não, essa farinha é minha. O outro falou: não, é minha. E aí começou uma confusão. O grandão falou assim: quer saber, é minha. E ele quebrou todo mundo. Está aí, ó, o cajado está na mão dele. Foi ele que quebrou os outros. Aí Terá fala assim: mas meu filho, você está zombando de mim? Você está zombando de mim? Esses ídolos não falam e não se movem. Daí Abraão diz: você não está escutando o que a sua voz diz? Você está falando e não escuta aquilo que você está falando? Realmente, esses ídolos não ouvem. Esses ídolos não falam. Esses ídolos não se movem. Mas o nosso Deus fala. O nosso Deus escuta. O nosso Deus se move. O nosso Deus subiu numa cruz por mim e por você. Isso não é suficiente para que você se coloque à disposição para que esse Deus te use? O que será então? O que será suficiente para você para ser usado por Deus? Isso mexe comigo. Mexe comigo. E eu imagino que mexe com você também. Que o mesmo coração que bate aqui, bate aí. Eu me constranjo diante desse amor, desse Deus Todo-Poderoso que criou os céus, tudo que nele há, todas as coisas. E Ele subiu numa cruz por mim e por você. E Ele quer nos usar para que o nome do seu Filho seja conhecido nesta cidade. E Ele quer fazer isso com pessoas comuns. Não vai vir ninguém de fora aqui para fazer a obra não, irmão. É eu e você. Cabe a mim? Mas, Claudineida, olha na nossa igreja. É pequenininha. Por enquanto nós estamos sentando até em cadeira de plástico, mas logo vai vir a cadeira top das galáxias. Nós podemos fazer a diferença? Enquanto nós estamos aqui, mais de 12? Mais, né? Mas faz sim. Faz sim. Jesus começou com muito menos. Porque nós temos que lembrar que não somos nós. É o Deus Todo-Poderoso através de nós. Não sou eu que estou falando aqui com vocês. É o Espírito Santo de Deus que trouxe essa mensagem, que ministrou no meu coração, e eu estou apenas sendo uma ferramenta para levar isso para vocês. Nada é meu. Se não fosse por Deus, eu nem aqui estaria. Eu sei disso. Eu estaria muito longe. Mas Deus usa aquele que o busca. Respeitando o seu contexto familiar, cultural, pessoal. Deus não vai fazer nada que você não consiga fazer. Deus não vai pedir para você fazer nada que você não consiga sustentar. Deus não vai falar para você carregar uma cruz maior do que você consegue carregar, amados. Não vai. A gente pode começar de maneira muito simples. Servindo a nossa própria igreja, servindo a nossa própria comunidade, servindo uns aos outros. Para que as pessoas que aqui chegarem serem bem recebidas e ouvirem a palavra. Espero que vocês se sintam assim, amados. Né? Ali é o Mandou, né? E a Rose. E a Larissa? Raíssa? Eu espero que vocês se sintam assim, tá? Amados, bem recebidos, alimentados pela palavra de Deus. É assim, amados. Deus quer usar eu e você, pessoas simples, comuns, não tem muito para oferecer, cheio de limitação, cheio de situações difíceis para resolver, mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz seu mover.
Esse povo que faz muita alarde aí, muita festa, muitos fogos de artifício, que é apenas se autopromover. Deus faz através dos comuns. Deus faz através daqueles que não têm nada para oferecer, porque a glória é toda dele. Amém? Vamos orar? Amém, Cristiano. João 15:16. Coloca aí. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem frutos, né, Cristiano? E frutos que permanecem. Bênção. Vamos lá? A fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Olha que bênção, né? Cristiano, olha que interessante, só para eu contar um pouquinho a história do Cristiano, ele trouxe para mim aí a Bíblia, né? Ele falou assim, olha, ganhei uma Bíblia. Aí depois eu fui perceber que essa Bíblia era de uma... Olha como que aconteceu, né? A Bíblia que nós demos para uma pessoa, essa pessoa deu a ele, e ele conhece a Janaína. E ele viu a Janaína e falou assim, você não é do Ministério Cartas Vivas? Eu ouvi falar do Ministério Cartas Vivas. Daí ele foi ver, na contracapa dele tinha um carimbo lá, né, que a gente coloca, Ministério Cartas Vivas, então a gente deu a Bíblia dele lá. Gostei de ver, toda grifada, tudo escrito. Rapaz, que tem dedicação. Deus abençoe sua vida, Cristiano. Vamos orar? Então, amados, num ambiente de paganismo, idolatria, politeísmo, Abraão buscava por um Deus. Buscava por um Deus único, pessoal, que ouve, que fala, que senta para comer e quer se relacionar com você. E talvez você pense nesse momento, mas Deus nunca sentou fisicamente na minha mesa. Deus nunca fez como fez com Abraão. Ele fez muito mais. Ele fez muito mais do que sentar numa mesa. Ele subiu numa cruz. Esse Deus tem um nome. E é esse nome que nós devemos propagar. O nome desse Deus é Jesus Cristo. É esse Deus pessoal, esse Deus que quer se relacionar comigo e com você, que subiu numa cruz, que deixou ser perfurado por pregos, que entregou o seu corpo, o seu sangue, por mim e por você, para que nós possamos ter esse prazer de um dia, mais do que receber Deus em nossa mesa, é fazer parte do banquete celestial que nos espera nos céus. Nós sentaremos na mesa de Deus, como família, como filhos de Deus. E nesse dia nós cearemos, e nesse dia nós iremos nos fartar da presença de Deus. Mas hoje, Deus permite nos dar essa grande honra. Não pense vocês que é um trabalho, não pense vocês que é um desgaste, não pense vocês que é algo doloroso. Servir a Deus e deixar com que Deus nos use nos dá propósito, nos dá um sentido na vida. Nós estamos fazendo algo além do que simplesmente comer e beber. Que Deus possa falar essa palavra no coração de cada um, e que cada um possa sentir esse constrangimento do tamanho do amor de Deus por nós. É um amor que nos constrange, diz a palavra. É um amor tão imenso, tão grande, que caminha em direção a nós. Que nós possamos sair daqui com este amor revelado, para que nós possamos conhecer essa dimensão do amor de Cristo. E por Ele ser usados para que outras pessoas também possam conhecer. Assim, Senhor, eu peço que o Senhor use cada pessoa que aqui está, cada homem e cada mulher, na sua limitação, dentro do seu contexto. Fique tranquilo, amados, Deus não vai pedir para que você cometa nenhuma inconsequência, nenhuma loucura.
Ele quer te usar na sua simplicidade, no seu contexto, na sua estrutura pessoal, naquilo que você tem. Faça isso, Senhor. Use os homens e mulheres que aqui estão, para que eles deem fruto para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.